Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver algumas curiosidades sobre endereçamento de memória. A gente vai ver que é possível ver o endereço inicial de memória de uma variável que você declarou, e a gente vai ver também o que interfere o teu sistema operacional, se de 32 bits ou 64 bits, na hora de gerenciar o endereço de memória, beleza? Então vamos lá. A gente tem como apresentar no DevC qual que é o endereço de memória de uma variável. Uou, isso é muito legal. Então, por exemplo, vou declarar aqui uma variável A. Vamos supor que a variável A tenha um número qualquer. Então, eu posso apresentar o valor dessa variável. Vocês já estão acostumados a fazer isso. Por exemplo, dessa forma aqui. Legal? E quando eu executar, está lá apresentado o valor da variável, que é o valor 15 que foi atribuído aqui. Muito legal. Agora eu falei para vocês que eu consigo ver qual que é o endereço inicial dessa variável. Isso que é legal. Como é que eu faço? Olha lá, poderia fazer dessa forma. E agora como é que eu faço para ele apresentar o endereço da variável e não o valor da variável? Se eu coloco só A, vai ser apresentado o valor da variável. Como é que eu apresento o endereço então? E comercial A. Aqui vai ser apresentado o endereço da variável A. Eu vou executar, ele vai me mostrar esse número, 7208604. Só que esse valor está no sistema decimal. Eu quero que ele me apresente no sistema hexadecimal, que é o que eu falei para vocês em vídeos anteriores, que é mais interessante. Como é que eu apresento? Ao invés de colocar aqui o marcador porcentagem D, coloque o marcador porcentagem P. Agora ele vai mostrar para mim em hexadecimal. Olha lá. Então, o endereço inicial da variável A foi alocado no endereço 006DFE9C. Muito bacana, né? Muito legal. Bom, e eu posso colocar esses dois dados em uma linha só, né? Por exemplo, eu apago aqui, coloco aqui, por exemplo, variável A. Vou colocar um barra T para ele dar um tab. Então, esse barra T é um tab. E aí eu peço para ele apresentar o endereço de A, que vai ser apresentado nesse marcador, e depois o valor de A, que vai ser apresentado nesse marcador. Olha lá, vou executar e aparece lá, ó, variável A, o endereço é 006DFE9C e o valor é 15. E aí, isso aí fica muito parecido com aquela tabela que eu mostrei para vocês em outro vídeo. Eu posso até fazer isso aqui, ó, colocar um título. Identificador, endereço, valor. Quando eu executar, ele vai ficar bonitinho lá, ó, como se fosse uma tabela. Muito legal isso, né? Agora a gente tem como apresentar o identificador, porque aí eu tenho que fazer na mão mesmo, né? Eu escrevi lá a letra A. E eu posso apresentar o endereço da variável e o valor da variável. Muito legal. O que acontece se eu declarar uma variável B do tipo inteiro também? Eu declarei aqui, então, a variável B, vou atribuir um valor a essa variável e vou pedir para apresentar tanto o endereço de B quanto o valor de B. Então, nessa segunda linha vai ser apresentado o endereço de B e o valor de B. Vamos ver. Olha que bacana. Esse aqui é o endereço da variável B e esse aqui é o valor da variável B. Reparem uma coisa, B é do tipo inteiro. Inteiro são 4 bytes. Como é que eu faço para descobrir qual que é o endereço inicial que o B vai ser alocado se eu tiver o endereço de A? É só pegar o endereço inicial de A e subtrair 4. C menos 4 dá C. B, A, 9, 8. Então, C menos 4 dá 8. E o resto eu deixo igual, porque C é maior do que 4. Legal? É só lembrar daquelas continhas que a gente aprendeu a fazer no vídeo anterior. Olha lá, e bateu. Foi isso mesmo que aconteceu. Tem como garantir que
cada variável que eu declare vai ser bonitinho em sequência, subtraindo 4, se for int ou float, ou 8 se for double. Não, não tem como ter certeza, mas a gente tem uma boa noção do que está acontecendo na memória. Então, com esse vídeo, eu consegui mostrar para vocês que a gente pode ver qual que é o endereço da variável que a gente declara usando esse símbolo aqui, endereço de A. Legal? Mais uma curiosidade. Olha que bacana. Esse porcentagem P, ele vai me dar um valor em hexadecimal, certo? Então, o que acontece se eu colocar P aqui também? O que vai apresentar na tela? Aqui, esse marcador vai apresentar o endereço de A e esse marcador vai apresentar o valor de A. Só que eu estou pedindo para esse marcador apresentar o valor de A em hexadecimal. Como o valor de A é 15 em decimal, qual que é o valor em hexadecimal que representa 15 em decimal? F. Vamos ver. Olha lá, ó. Na hora dele apresentar, o valor de A é F. Por quê? Porque F é o 15 em hexadecimal. E se eu quiser que ele apresente aqui, ó, o valor de B em hexadecimal? É só trocar o porcentagem D por porcentagem P, e ele vai me mostrar A. 0,00000A. Muito bacana. Então, ele apresentou o valor de B em hexadecimal. A gente não vai fazer isso, né? Se a gente está criando variáveis do tipo inteiro, a gente provavelmente vai querer apresentar em sistema decimal. Por isso que eu vou retornar aqui bonitinho. Joia? Bacana, né? Mais uma curiosidade para esse vídeo. Um sistema operacional de 32 bits gerencia até 4 GB de memória. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. É uma meia-verdade, mas vamos dizer que é uma verdade por inteiro. Então, vocês já devem ter ouvido falar que o Windows 32, o Windows 32 bits, só consegue gerenciar até 4 GB. Se você colocar 8 GB na tua máquina, ele só vai gerenciar 4 GB. Por que disso? Veja, se eu usar 32 bits para gerenciar o endereço de memória, então quantos endereços eu posso representar? Se cada bit eu consigo representar até 2 valores, é só eu elevar 2 a 32, a 32ª potência. 2 elevado a 32 dá 4.294.967.296 endereços, que a gente diz 4 GB. Por quê? Quilo é 1000, mega é milhão, giga é bilhão. Então, 4 GB de memória. Legal? Então, com 32 bits, eu consigo representar essa quantidade de endereços, e essa quantidade de endereços são 4 GB de memória. Se a gente lembrar que 1 byte são 8 bits, e 1 byte pode representar 256 valores, por quê? Porque 8 bits, com 8 bits, eu consigo representar 256 valores, 2 elevado à oitava. Como 1 byte são 8 bits, eu posso dizer também que o meu sistema operacional de 32 bits é um sistema operacional de 4 bytes, certo? Eu dividi 32 por 8 bits, dá 4 bytes. Como é que eu tiro a prova aqui? Se cada byte eu represento 256 valores e eu tenho 4 bytes, eu elevo 256 à 4ª potência e isso me dá 4 bilhões de endereços aproximados de memória que eu posso gerenciar, ou 4 GB de memória. Muito legal isso, né? E o que isso tem a ver com o que a gente acabou de brincar aqui na programação? Reparem, quando eu executo meu programa, ele está apresentando 8 casas em hexadecimal. Reparem que cada 2 unidades aqui eu consigo representar 1 byte, porque cada unidade representa 16 valores, 16 vezes 16, ou 16 elevado à 2ª potência, dá 256. E 256 representa a quantidade de valores que 1 byte pode endereçar. Então, se eu tenho 8 unidades em hexadecimal,
e cada dupla representa um byte, então olha lá, 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes. Então, esse endereço que está sendo apresentado representam 4 bytes, ou 32 bits. Então, eu posso verificar que esse compilador que eu estou executando aqui, ele está sendo executado em 32 bits. Muito legal, né? E é isso mesmo que está fazendo aqui, ó. Se eu trocar esses 32 bits por 64 bits, opa, agora eu tenho muito mais endereços de memória que eu posso gerenciar. Num sistema operacional de 64 bits, quantos valores eu consigo representar? Vocês já devem ter ouvido falar que um sistema operacional de 64 bits pode gerenciar a quantidade que você quiser colocar de memória RAM. Isso não é exatamente verdade. Uma vez que a gente saiba fazer conta de quantos endereços o sistema operacional consegue gerenciar com 32 bits, a gente também pode fazer a conta para 64 bits. Então, quantos endereços de memória um sistema operacional de 64 bits pode gerenciar? É só fazer a conta, 2 elevado a 64, que dá esse número gigante aqui, que é até difícil de falar. Quanto é isso aqui, né? Então, vamos ver. Aqui é 1000, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, quintilhões. Então, aproximadamente 18 quintilhões de endereços de memória. E quanto isso dá em bytes, megabytes, gigabytes? Olha lá, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte. Então, são 18 exabytes de memória. Então, não é que o meu computador consegue gerenciar a quantidade de memória que eu quiser. Ele consegue gerenciar até 18 exabytes de memória, o que é praticamente o que eu quiser, porque ninguém nunca vai conseguir colocar isso na sua máquina. Muito bacana, né? E olha que interessante. Olha o que acontece se eu executar o meu compilador com um sistema de 64 bits. Olha a quantidade de memória que ele consegue gerenciar. Ó. 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, 5 bytes, 6 bytes, 7 bytes, 8 bytes, ou 64 bits. Muito bacana, né? Porque 8 vezes 8 bytes, né? 8 bytes vezes 8 dá 64 bits. Muito bacana, né? Então, com essa quantidade de unidades de memória, eu conseguiria gerenciar até 18 exabytes de memória. É muita coisa. Então, esse vídeo é bastante interessante. Esse vídeo mostra para vocês que é possível identificar qual é o endereço de memória de uma variável, a diferença entre um sistema de 32 bits e 64 bits, isso é muito por cima. Tá, pessoal? A coisa nem sempre é exatamente reta dessa forma. Uma arquitetura de computador ela pode ter diferenças entre a quantidade de bits de endereçamento de memória, de processador, e tamanho da palavra e etc. Mas de uma forma superficial, é por aí que funciona. Legal? Então, obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo, onde nós vamos fazer os exercícios sobre variáveis. Abraço.